Fala galera, chegando mais uma aula para você com o tio Big Show. Nossa aula de história hoje vai ser sobre a peste negra. Essa peste negra também era chamada também de quê? Grande peste ou então de peste bubônica, né? Ela era transmitida por uma bactéria chamada Yersinia pestis, né? Por isso que veio o nome peste, né? Peste quer dizer doença, né? E essa peste negra foi em qual período, tio Big? Se deu principalmente aí no século XIV, né? Muito forte no século XIV aí na Europa, de 1347 a 1453. Foi qual período, tio Bico? Século XIV, né? E século XIV era o quê? Era a Baixa Idade Média, né? Lembra lá do sistema feudal? Tinha a Alta Idade Média, o apogeu, e a Baixa Idade Média, que foi a decadência. E aí a peste negra veio para contribuir mais ainda para essa decadência do feudalismo, porque estava em transição aí já para onde? Para o Renascimento, que era o quê? Que era formulado lá pela burguesia, né? O Renascimento comercial, Renascimento urbano, Renascimento comercial, né? Dado lá pelo quê? Pelo humanismo, pelo antropocentrismo, né? Então a gente percebe o quê? Que essa peste negra, ela veio da onde, tio B? Essa peste negra veio ali da região da Ásia Central, da Mongólia, da China, e foi trazida como para a Europa? Foi trazida pelos comércios, tinha um comércio muito forte entre a Ásia e a Europa, e foi trazido pelos navios, né? Como assim pelos navios? Tinha lá o rato, e o rato era o hospedeiro dessa pulga, né? Que transmitia a peste bubônica, também chamada peste negra ou grande peste, né? Aí acontece o quê? Que essa pulga, como essa pulga estava contaminada, ela fazia o quê? Ela picava o homem e aí o homem passava a contrair essa doença. Então era uma doença bacteriana, diferente do que a gente está vendo hoje, né? Do coronavírus, é uma doença bacteriana. Só que acontecia o quê? Quando o homem era transmitido para o homem, muitas vezes essa doença atingia os pulmões, né? E aí, como complicava os pulmões, essa doença passou a ser transmitida pela via oral, né? Então as pessoas conversando pelas gotículas, né? Conversando, já começava a transmitir umas para as outras, né? Então essa peste negra, ela dizimou o que? 1/3 da Europa, né? Para você ter ideia, né? Como na Europa nesse período não tinha saneamento básico, né? Era precária as instalações, né? A população vivia em casebres muito pobres, então essa doença conseguia se alastrar facilmente, né? E a gente percebia o quê? Quem estava muito na linha de frente eram os médicos, os padres também, cuidavam, muitos padres morreram também por causa dessa peste negra. Nesse período os médicos usavam tipo uma máscara de couro, de bico, de pássaro, né? Com tipo uns produtos extraídos da natureza, né? Algumas plantas, né? Medicinais que eles achavam que ali ia prevenir dessa doença, né? Então a gente percebe o que? Foi uma doença que praticamente acabou aí, dizimou 1/3 da Europa, né? E aí tinha o que sintomas? Febre alta, tinha dores no corpo, né? Dores de cabeça, fraqueza, calafrios, perda de apetite, né? E tinha o que? Umas manchas pretas no corpo e às vezes inchaços, né? Que faziam bolha, por isso chamava de bubbles, né? Por isso chamava de peste bubônica, né? Então, essa peste bubônica, ela veio, né, praticamente aí e se tornou uma das grandes pandemias da história aí do século XIV, né? Do período de 1347 a 1353. E aí, com o passar do tempo, foram o quê? Muitos padres, quando adquiriam essa doença também, tinha muitos padres no mosteiro, acabavam passando para outros, né? E aí, dependendo de cada pessoa, variava para cada pessoa, como o coronavírus de hoje, né? E como é que foi combatido? Da mesma forma, isolamento de pessoas, se isolando das pessoas. Como é que se combate hoje, tio Big, essa peste negra? Através de antibióticos, né? Hoje, dificilmente uma pessoa morre de peste negra, só se a pessoa não tiver os devidos cuidados, né? Aqui no Brasil chegou muito forte essa peste negra aí no século XX, século de 1900 a 1907, né? Chegou lá dos navios brasileiros que se atracavam lá no porto, lá em Portugal, e vieram para o Brasil. Então, atingiu ali o Porto de Santos e principalmente a região do Rio de Janeiro, foi muito forte. Juntou com varíola, com febre amarela e fez um pacote medonho, né? Então a gente percebe que essa peste negra, ela foi uma das grandes pandemias que dizimou aí 1/3 da Europa, ok? Então
Essa aí foi uma pequena fala para vocês sobre essa peste negra. Espero que você tenha entendido. Então, para vocês, mais uma aula aí do tio Big Show.